Eu sou do Porto, nasci no Porto, vivi no Porto até aos 20 anos, quando fui para a Universidade. Fui para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, para Engenharia Florestal. E escolhi o curso, na altura não se ouvia falar muito do curso de Engenharia Florestal, eu nem sabia que existia. Eu candidatei-me a Biologia, queria ir para a Biologia, não entrei em Biologia e depois fui procurar, queria Biologia muito por causa das áreas protegidas, muito por causa do Parque Nacional, passei aqui os melhores dias da minha infância, porque o meu pai gostava muito de caminhar no Parque Nacional. Antes do parque ser parque, ele já andava no parque, fazia travessias, e quando nós começamos a ter idade, começamos a trazer também para o parque, tanto que nós passávamos natais e passagens de anos, desde os 2 anos de idade, que vínhamos para as casas-abrigo do Parque Nacional, para o refúgio do Académico, e portanto eu sempre tive uma grande ligação à natureza, às áreas protegidas, aos animais, à flora, à fauna. E quando vi o que seria o currículo do curso de Engenharia Florestal, portanto, quando não entrei na primeira fase em Biologia, fui procurar outros cursos que pudessem ser semelhantes e encontrei Engenharia Florestal, que achei que parecia-me que teria alguma coisa a ver também com aquilo que eu gostava. E não me enganei, porque gostei imenso do curso, apesar de ter optado pelo lado do desenvolvimento rural. Portanto, nós só tivemos uma cadeira semestral de desenvolvimento rural, mas na altura chamava-se Extensão Rural, e foi aquela disciplina, apesar de ser apenas um semestre, que mais me chamou a atenção e que mais me cativou em termos de estudo e daquilo que eu gostaria de fazer, e portanto fiquei sempre muito ligada também à Extensão Rural. E depois acabei por vir trabalhar para a ADER Peneda Gerês em extensão rural, já não se chama assim, mas comecei a trabalhar com as populações, com o desenvolvimento de projetos com os agricultores, nos territórios de montanha, e portanto foi isso que comecei a fazer aqui no território do Parque Nacional já há 24 anos. A ADER existe desde 1993, eu entrei em 97, não entrei diretamente para um projeto de desenvolvimento rural, entrei como coordenadora de ações de formação profissional. Na altura, quando acabei o curso, não arranjei emprego e fui fazer um curso de técnicos de formação profissional durante 1 ano. E nesse curso tínhamos um estágio de 4 meses e tínhamos que escolher o local de estágio, e depois a fundação onde fizemos o curso contactaria as entidades. E eu escolhi outra vez todas as áreas protegidas, começando no Parque Nacional e depois fui para ali abaixo. Escolhi uma série de áreas protegidas onde gostaria de fazer o estágio de formação profissional, e o Parque Nacional na altura tinha 2 ações de formação que estavam a começar, que eram os guardas florestais auxiliares das associativas de caça e os guias rurais, para guias de média montanha. Então eu entrei e peguei nesses cursos e comecei a fazer a coordenação e todo o trabalho de formação nessas áreas. Depois, quando terminei esse estágio de 4 meses, convidaram-me para ficar aqui, aí sim já ligado ao projeto de desenvolvimento rural. Ele conheceu porque na altura, já há mais de 50 anos, portanto o Parque Nacional ainda não era a categoria Parque Nacional, ainda eram os serviços florestais. E ele começou a caminhar através da Associação Académica, que era uma associação que existia no Porto, tinha um grupo de montanhismo, e ele fazia parte desse grupo de montanhismo, ou uma secção de montanhismo, e portanto organizavam caminhadas e passeios no território do parque, e foi assim que ele começou a vir para aqui e começou a fazer caminhadas, travessias, foi conhecendo gente e portanto foi mantendo sempre essa ligação, e todos os anos, mais que uma vez por ano, vinha para o parque fazer essas caminhadas e essas travessias. Depois começou-nos a trazer também, pronto, a mim e aos meus irmãos, depois outros amigos que entretanto eram filhos de amigos que ele foi fazendo também nas caminhadas que ia fazendo aqui no território, que conheceu, e começou-nos a trazer, e nós vinhamos para as casas-abrigo e pronto, e ficávamos por ali. As caminhadas mais pequeninas eles levavam-nos também, as grandes ficávamos na casa à espera que eles saíam de manhã e que chegassem ao fim do dia ou no dia seguinte, quando eram caminhadas de mais do que um dia. E foi assim. Nós éramos muito pequeninos e, portanto, desde tão pequeninos andarmos
aqui, fazermos caminhadas, vermos as plantas, vermos as árvores, conhecermos os animais, tudo isso, claro que teve que influenciar, não é? Mal eu achava que viria trabalhar para o Parque Nacional da Peneda Gerês, não é? Portanto, realmente comecei e quando dei por ela estava aqui outra vez, pronto. Na universidade, aquilo que eu achei mais interessante foi o facto de nós podermos desenvolver projetos, para desenvolver projetos precisarmos das pessoas e termos que estar ligados à terra e ligados a quem está ligado à terra. E isso foi aquilo que mais me entusiasmou, que foi, eu não gostava da parte de produção florestal e entendi, quando tive aquela cadeira, percebi que aquele seria o caminho, que era, no fundo, motivar e incentivar as pessoas a desenvolverem projetos, a fazerem coisas através do seu conhecimento. Portanto, usando o próprio conhecimento delas, aprendendo com elas, levá-las a que elas fizessem mais, construíssem e pudessem aproveitar os recursos que tinham. Depois, quando comecei a trabalhar nessa área, foi no projeto Centro Rural Soares Lindoso, eu gosto muito do contacto com as pessoas, acho que é fundamental para que as coisas aconteçam e para fazer acontecer também, não é? Portanto, não somos nós técnicos, sozinhos não conseguimos fazer nada. E então, quando comecei a ir para o território, para Soares, para Lindoso, contactar com as pessoas, falar com elas, perceber quais eram as necessidades, o que é que fazia falta nas aldeias, o que é que elas queriam desenvolver, porque nós temos que fazer um levantamento de necessidades, de que projetos é que iríamos fazer nesse centro rural. Todo esse trabalho é muito interessante, porque realmente as pessoas fazem parte do parque. Falando em concreto no Parque Nacional, quem reside aqui é um parque com residentes, que não é muito natural ver parques nacionais na Europa que tenham residentes. Este é um parque com residentes e que faz toda a diferença, é uma situação que faz toda a diferença. Estamos a trabalhar em prol da conservação da natureza, em prol da conservação e da biodiversidade, manter a biodiversidade, mas esse trabalho não pode ser feito sem termos em conta a atividade humana que existe no território. E isso é muito interessante. E depois ver que os pequenos passos que vamos dando e as pequenas coisas que vamos fazendo ao longo do tempo se transformam em grandes obras, pelo menos obras que nós agora olhamos para trás e percebemos que em 20 anos o parque mudou. Algumas das aldeias ficaram melhores, ficaram mais bonitas, as pessoas ficaram com outra qualidade de vida que não existia há 20 anos atrás e, portanto, tudo isso tem a ver com os projetos que vão sendo implementados, não só por nós, mas por outras associações que trabalham no território. E isso é muito interessante, né? No fundo, esta complementaridade dos trabalhos que todas as entidades vão fazendo e que se vão juntando e, portanto, vão crescendo e permitem olharmos hoje para o Parque Nacional e vermos que está diferente, para melhor. Nós, quando vinhamos para aqui, ficávamos nas aldeias, não é? As caminhadas que fazíamos passavam para as aldeias e, portanto, nós, parecendo que não, ao longo de todos os anos, eu andei por aqui até aos 15, 16 anos, até à nossa adolescência, né? Depois acabamos por ir para a universidade e por deixar de vir, mas durante esses anos todos o contacto com as pessoas, eu lembro-me, ainda tenho hoje essa memória, de passar nas aldeias e de nos cruzarmos com os residentes e de falar com eles e com os pastores e de alguns até nos darem água e comida, portanto toda esta relação que existe entre as pessoas e a boa convivência mesmo com os que eram de fora, com as pessoas que passavam, tudo isto se calhar me fez gostar ainda mais deste meio e de perceber estas relações que existem entre as pessoas. Quem trabalha em desenvolvimento rural, uma vez disseram uma coisa e que faz todo sentido, que é nós damos hoje um passo para a frente e amanhã damos 2 para trás. Hoje sentimos a melhor coisa do mundo, a melhor pessoa do mundo porque conseguimos resolver um problema e amanhã somos a pior pessoa do mundo porque prejudicamos com a nossa atuação, se calhar, o trabalho e a vida de algumas pessoas, ou seja, não é sempre complicado trabalhar no mundo rural, porque temos coisas boas e temos coisas más, e as coisas más passam precisamente pela desertificação humana, não é? Pelo despovoamento, por as pessoas não quererem voltar, não querem ficar na terra.
percebemos que as pessoas querem, quando vão embora, não querem voltar, a maior parte delas, e isso percebe-se perfeitamente, porque não é fácil viver em territórios de montanha. E basta pensar o que é que nós queremos para os nossos filhos. E se me perguntassem se eu queria que um dos meus filhos ficasse a viver numa aldeia de montanha com as condições que tem lá hoje, provavelmente eu ia dizer que não é? Eles não moram lá. Mas não há condições, as condições não são muito boas, não é? Nós sabemos, não temos transportes, não temos serviços de proximidade, não temos imensas coisas que nos fazem falta e que nas vilas ou nas cidades temos à mão, não é? Então está tudo à mão. E, portanto, é natural que as pessoas também fujam desse modo de vida. E não precisam, nem sequer precisam já de viver com as condições que os pais ou os avós viviam. Portanto, não precisam de fazer as atividades agrícolas e de se dedicarem à pastorícia e de irem para a floresta como os pais e os avós precisavam. E, portanto, se conseguem ter melhores condições de vida, não vão querer ter uma condição de vida pior, não é? Ter uma vida mais dura. E, portanto, também há esse senão, que é bonito estar e ver as aldeias recuperadas, é bom percebermos que criamos as melhores condições de vida para quem ainda está nas aldeias, mas também se percebe que as aldeias estão cada vez mais despovoadas. Aquilo que eu acho que é mais importante e que falta nestes territórios, faltam nos territórios todos do interior do país, tem a ver com mobilidade e com apoio às comunicações, porque enquanto não houver um bom sistema de comunicações e de transporte nestes territórios, não é possível querer que as pessoas fiquem cá. Assim, ninguém vai ficar numa aldeia, pensar aqui perto, a 20 km da vila, se não tiver automóvel, por exemplo. E estamos a falar de 20 km que se fazem num instante. Não havendo um autocarro, é muito difícil que os filhos venham para a escola, que os filhos vão para casa, porque eles vêm e vão nos transportes que felizmente existem, oferecidos pela Câmara e pela escola, mas não têm as mesmas oportunidades que têm um menino que vive aqui na vila, por exemplo, porque têm que se levantar uma hora mais cedo, pelo menos, e depois chegam a casa uma hora mais tarde. E isto faz toda a diferença, isto já não devia existir nos dias de hoje. Ou seja, nós continuamos a ter um país, eu já nem digo a 2 velocidades, até digo a 3, porque se compararmos os de uma cidade, vamos aqui falar aqui pertinho, Viana do Castelo ou Braga, comparando com Ponte da Barca ou Arcos de Valdevez ou Montalegre, e comparando com as pessoas que vivem nas aldeias desses concelhos, estamos a falar de 3 realidades diferentes. E daí eu achar que quando se fazem estudos e quando se fazem planos estratégicos, nós não podemos fazer um plano estratégico para um território grande e pensar macro, nós temos que fazer planos estratégicos que vão a cada uma destas realidades que estão dentro de uma grande realidade. Portanto, se fazemos um estudo para o Alto Minho é diferente. Temos o Alto Minho Montanha, temos o Alto Minho Vale e temos o Alto Minho Costa. Temos Trás-os-Montes, também é diferente, não é? Temos várias dimensões e vários interiores, se pudermos assim dizer. Portanto, temos que pensar, fazer um estudo, temos que pensar em todas estas realidades diferentes. E daí eu dizer que a mobilidade é um dos fatores mais importantes e que resolveria, eu digo, mais de 50% dos problemas do mundo rural e do interior do país. Porque se nós vemos a aposta, ainda agora com o PRR, a aposta que se está a fazer nas grandes cidades na melhoria dos transportes públicos e das linhas de metro, por exemplo, é assim, se é tão importante melhorar as acessibilidades de quem mora numa cidade e nos arredores, porque é fundamental para garantir emprego, boa qualidade de vida e boa proximidade em termos de trabalho e vida familiar, como é que isso também não é pensado para o interior do país? É tão simples quanto isso. Eu estou aqui em Ponta Barca, pago impostos, pago o metro do Porto. Os meus impostos pagam o metro do Porto. Então, por que não pensarmos também num bom sistema de mobilidade que vai dar prejuízo, como dá também o metro do Porto e o metro de Lisboa, mas que dá condições de vida às pessoas. Portanto, e as pessoas já não conseguem viver sem isso. Não é? Portanto, no Porto, o metro está a crescer, está a expandir, não parou. E tem que expandir precisamente porque cada vez há mais sítios a necessitar daquele meio de transporte. Então, por que não, ou para quando, também uma boa cadeia de transportes públicos para o interior do país? E eu penso que só assim é que se vai resolver o problema
da fixação de pessoas no interior do país. Só quando houver uma boa rede de transportes públicos. Não é admissível que eu queira ir, eu ou os meus filhos queiram ir daqui de Ponta Barca a Arcos de Valdevez, que são 7 km, que numa cidade se fazem num instantinho, transporte público, de táxi, seja como for, e aqui ser preciso um carro para os levar. Isso é uma coisa que não é, nos dias de hoje, não é admissível. E daí depois aparecerem aquelas questões que também são muito faladas, como é que é possível nas vilas do interior haver uma piscina em cada vila. Claro que é possível e tem que ser assim. Infelizmente tem que ser assim, porque se eu quero que os meus filhos andem na piscina, tem que ser aqui em Ponta Barca. Mas há uma piscina muito boa também em Arcos de Valdevez. Podiam juntar? Pois podiam, e quem é que os vem cá buscar? E quem é que os vem trazer? A eles e às outras dezenas de miúdos que querem andar na piscina. E, portanto, quando se fala nessas agregação de serviços, vamos criar um serviço único, tem que se pensar que para criar um serviço único numa determinada vila, as outras vilas têm que ter a capacidade e a possibilidade de pegarem nas pessoas que lá vivem e levá-las a esse serviço. E, portanto, acho que é um bocado de conversa quando se diz que bastava uma piscina, uma biblioteca, um centro de saúde. É conversa, não é? Porque já assim é difícil. Imaginemos se não tivéssemos esta tal dispersão tão grande de piscinas, bibliotecas, centros de saúde, tem que ser. E também a parte da simples comunicação, os telemóveis, os telefones, não é? Uma coisa tão básica quanto isso, que agora já se começa a falar e que faz todo sentido, que é, e que muitos políticos já referem, que é a começar o 5G, ele tem que começar aqui nestes sítios de interior e não nas cidades. Porque nas cidades já tem o 4G, já funciona perfeitamente. Portanto, então, se vamos começar com uma nova rede de comunicações, essa nova rede que começa então daqui para lá, não é que seja feito ao contrário. Porque essa sim é uma forma de fixar aqui as pessoas, porque mesmo os novos rurais, as pessoas que queiram vir, viver para o interior, e agora com a pandemia ainda mais possibilidade disso há, porque as pessoas habituaram-se mais ao teletrabalho e conseguem trabalhar à distância, mas se não tiverem condições para o fazer, não podem, não é? Portanto, não é possível vir para uma aldeia de montanha e não ter internet, por exemplo, porque mata logo um trabalho, daqueles trabalhos que são feitos à distância, não é? E, portanto, isso afasta logo as pessoas. Elas podem tentar vir, mas ao fim do mês percebem que não conseguem trabalhar, vão-se embora. Se calhar nem tanto. Relativamente à paisagem, não noto diferenças em termos da paisagem em si, olhando, portanto, uma pessoa olha, se olhar para a Serra Amarela, continua a ser a Serra Amarela que eu vi há 40 anos atrás. Quando vamos para o Planalto da Mourela, em Montalegre, está na mesma, ou seja, em termos de paisagem em geral está na mesma. O que se nota que melhorou bastante são os acessos, as acessibilidades, os caminhos. Portanto, há mais estradas alcatroadas, há mais acesso às aldeias que não havia de antes. Aliás, nós para chegarmos do Porto aqui não havia autoestrada, nem havia, era só a estrada nacional, portanto demorávamos horas a chegar cá, não é? Agora chega-se aqui numa hora. E na altura, se calhar, demorávamos para aí 3 horas a chegar do Porto aqui. Portanto, era uma diferença enorme. Em termos de acessibilidade, sim, não é? Portanto, aí nota-se uma grande diferença. Para melhor também, não é? Porque realmente as pessoas agora têm melhores acessos às aldeias. Ainda não é o acesso ideal, ainda não está tudo bom, mas já têm melhores acessos. Diminuiu muito, havia muitos pastores que tinham rebanhos grandes, havia grandes rebanhos de cabras, por exemplo, e agora não há. Nós falarmos com os agricultores, eles referem sempre que tinham rebanhos de 100 cabras, nas aldeias havia 200 cabras, 300 cabras, e agora se falarmos com eles, há 20, 30, capaz de haver alguns sítios em que têm rebanhos um bocadinho maiores, mas nada que se compare com aquilo que existia antigamente. E claro que não havendo pastoreio na serra, o mato cresce mais, há mais incêndios, pronto, isso acaba por ser um ciclo. Isso nota-se também. Há uma alteração da paisagem nesse sentido. E as pessoas também já não necessitam, por um lado ainda bem, já não necessitam de ir ao monte, cortar mato para se aquecerem, para pôr na cama dos animais. Portanto, já não há essa necessidade, lá está, não têm animais, já não precisam de ir buscar o mato. Deixou de ser uma vida tão dura, portanto as pessoas começam a ter lenha para a lareira, compram-na, não têm que ir apanhá-la à floresta como faziam antigamente. Portanto, há aqui
dualidade de coisas, não é? Portanto, por um lado é bom porque significa que as pessoas têm outras condições de vida e, portanto, já não têm que, por exemplo, a esta hora saírem às 6 da noite e irem ainda ao monte buscar os carros de mato para trazer para as camas dos animais, para fazerem as camas e para as lareiras. Por outro lado, começa a haver muito abandono nota-se o abandono dos campos e o abandono da parte de montanha, sim. Quando falo na recuperação das aldeias, estou a falar mesmo no edificado. Estou a falar em coisas tão simples como um caminho que era terra batida e, portanto, no inverno fica cheio de lama e as pessoas para irem para casa têm que andar em cima da lama. Neste momento já está empedrado, recuperado, em alguns sítios alargado até, para permitir que os carros passem, que não passavam, sem estragar a traça tradicional das aldeias, criar estas condições de vida, recuperar os fontanários, por exemplo, que são locais que as pessoas ainda usam e gostam porque faz parte do património identitário delas, tanto os próprios fontanários, os lavadouros públicos, a iluminação das aldeias, portanto, tornar os lugares mais iluminados, coisas deste género. Portanto, em termos de recuperação da própria aldeia, recuperação de algumas casas, portanto, temos alguns projetos de recuperação de casas para a habitação, em que é possível, mantendo a traça tradicional, as pessoas criarem mais condições de habitabilidade nas casas onde moram. Portanto, estou a falar desse tipo de projetos. Claro que também temos a recuperação de regadios, por exemplo, pronto, e aí, ao recuperarmos um regadio, estamos a permitir que as pessoas reguem mais facilmente os seus campos através de uma prática tradicional que sempre usaram e que foi abandonada depois durante algum tempo. Quando apareceram os financiamentos para a recuperação de regadios, nós percebemos que os agricultores queriam realmente recuperar outra vez os regadios, porque ajudava-os muito na atividade agrícola, não é? Não tinham que fazer. Nós chegamos a acompanhar alguns agricultores para percebermos o que é que o regadio, onde é que ele tinha que ser recuperado, em que era preciso andar 3 km a pé para ir trocar as águas, não é? Trocar as águas, ou seja, o regadio está a regar, a água está a ir para este campo e a pessoa tinha que ir à hora dela, andar aqueles quilómetros todos para, com a sachola, mudar a direção da água e a água passar a regar outros campos. Ora, claro, com a recuperação dos regadios e com a colocação de portinholas que se abrem e fecham, facilitamos muito a vida das pessoas, não é? Portanto, estamos a falar desse tipo de projetos. Claro que há outras entidades cooperativas agrícolas que fazem projetos muito na recuperação dos campos, no apoio, no emparcelamento, na florestação. Pronto, nós não fazemos esse tipo de projetos. Há vários projetos de recuperação de aldeias feitos por várias entidades. No nosso caso, em concreto, na ADER-PAG, fizemos a recuperação de 3 aldeias em Montalegre e aconteceu uma coisa muito interessante que foi, não havia dinheiro para recuperar todas as casas, portanto nós tivemos que priorizar, fomos àquelas que estavam com mais necessidades em termos de habitabilidade e algumas ficaram de fora. E é engraçado que, passado os 3 anos de implementação do projeto, nós nos apercebemos que havia pessoas a começar a recuperar as casas delas, seguindo as regras, entre aspas, que tinham sido impostas pelo programa, de manter a traça original, de não aumentar na altura da casa, de tentar utilizar materiais nobres. Portanto, mesmo pessoas sem financiamento começaram também a recuperar as suas habitações seguindo essa lógica. E claro que sim, as pessoas gostam de ver as suas casas recuperadas e gostam de ver, que as pessoas gostam, quem vem de fora, que gosta de ver e olhar para as aldeias e perceber que houve ali uma intervenção que fez com que a aldeia ficasse mais agradável em termos, tanto para quem mora como para quem visita. Há vários tipos de projetos. Há projetos só para recuperar alojamentos para turismo. Portanto, aliás, foram esse tipo de projetos que começaram há cerca de 30 anos aqui no território do Parque Nacional. Os primeiros projetos de recuperação de alojamentos que existiu foi para alojamentos turísticos. Daí ter havido, foi para as aldeias, o turismo da aldeia, chamava-se turismo da aldeia mesmo. Portanto, eram projetos que eram recuperados, as casas eram recuperadas para turismo. E daí ter havido uma recuperação tão grande de tantos alojamentos e ter havido um boom na parte da oferta turística. Começaram a aparecer casas que estavam recuperadas, as pessoas tinham que as recuperar e tinham que as destinar à atividade turística, portanto não podia ser para a habitação própria,
E daí terem começado a aparecer casas para a atividade turística. E claro que os turistas começaram a vir, começaram a ficar nessas casas e gostavam de todos os pormenores que eram utilizados na recuperação da casa, e aí muito feita não para a habitação, mas tendo em vista a recuperação do património para o uso turístico, e as pessoas ficavam encantadas com o que viam e com a qualidade das recuperações que foram feitas. Depois há os tais projetos de recuperação para a habitação própria, portanto, não para a segunda habitação, nem para turismo, mas para a habitação própria, que também são muito importantes, e esses sim acabam por complementar os alojamentos turísticos, não é? Portanto, acaba por haver ali uma uniformização das aldeias e do aglomerado, em que tudo está recuperado, tudo começa a estar recuperado. Ainda há muito para recuperar, há muitas aldeias ainda muito descaracterizadas, mas já se começa a haver mais uniformidade em termos da recuperação dos alojamentos, quer para turismo, quer para habitação própria. E claro que o turista gosta, não é? O turista, quando chega, gosta também de ver. Agora, o que nós costumamos dizer sempre é, nós não podemos querer que o turista se sinta bem antes da pessoa que reside na aldeia se sinta bem, não é? Portanto, primeiro o residente tem que se sentir bem e tem que ter a tal qualidade de vida para poder receber bem quem chega e para se sentir bem e para que depois quem venha também perceba que o ambiente é bom e que as pessoas vivem bem, não é? Porque aldeias para turistas, sim, não. Não concordo. Se calhar vai ser o futuro, infelizmente, não é? Pronto, infelizmente ou felizmente? Felizmente, porque vai dar alguma capacidade financeira a quem morava nas aldeias, ou aos filhos e aos netos de quem morava nas aldeias, terem o património recuperado, apesar de não irem para lá, não viverem lá, mas conseguirem ver que as casas não foram abaixo, estão recuperadas e estão a ter uma utilização, que é turística, e acho bem, não é? Infelizmente, se só for isso, não é? Portanto, se desaparecer a parte da convivência com os residentes e com a comunidade local. Há pessoas que dão continuidade às atividades que os avós tinham e aproveitaram o turismo como uma fonte de rendimento e, portanto, é uma atividade que eles hoje têm, ao contrário até dos pais e avós, que era complementar à atividade profissional que eles tinham, optaram por se dedicar exclusivamente ao turismo. E, portanto, há pessoas que vieram viver para o território do Parque Nacional, dedicaram-se à atividade turística e vivem exclusivamente disso, e com alojamentos de grande qualidade, restaurantes de grande qualidade, porque é a vida delas. Portanto, fazem aquilo e vivem daquilo. Há outras pessoas que, por muito que queiram dar continuidade a essa atividade ou ao vir morar para o local onde os avós ou onde os pais viviam, têm o tal problema de não terem aqui emprego, não têm aqui o seu trabalho. E, portanto, como não têm aqui o seu trabalho, têm que ir trabalhar para fora e depois têm os filhos fora e depois tudo é fora, não é? Já para não falar na parte da imigração. Pronto, porque nós estou a falar ir para fora, para as cidades, ir para fora cá dentro. Mas começa-se a ver outra vez muita gente nova a emigrar. Pessoas já com outras qualificações, portanto, não como foi nos anos 60, pessoas com qualificações licenciadas e que vão trabalhar para fora e depois ficam por fora. O que não é mau. Eu acho que não é mau, é sempre porque nós vivemos num mundo global, não é? Não temos, mal era que nós quiséssemos prender aqui os nossos filhos, não é? Ao pé de nós, assim, é muito bom que se possa trabalhar fora, ter raízes aqui, depois voltar quando se pode. Eu acho que esta dinâmica que existe é muito boa. Pronto, faz com que realmente as pessoas não tenham a tendência de ficar tão presas ao sítio onde nasceram. Já existiu mais. E aqui no caso concreto do Parque Nacional, os conflitos que existiam e que ainda existem não são tanto com o Parque Nacional, a instituição, com o PNPG e CNF, mas vêm do tempo dos serviços florestais, portanto ainda do Estado Novo, porque o parque foi todo florestado, houve uma aposta na florestação e para poder, portanto, as pessoas que tinham gado não podiam deixar o gado ir para dentro da floresta, porque os guardas tiravam ou
obrigavam a tirar o gado da floresta e as pessoas tinham que pagar uma multa, ou então nem levavam o gado embora, deixavam lá ficar, porque se não tivessem maneira de pagar a multa, não levavam o gado. Portanto, havia aqui um conflito muito grande, mas isto era com os serviços florestais, antes do Parque Nacional. E depois isso foi passando de geração em geração e, portanto, as pessoas, ainda há hoje quem acha que o conflito é com o Parque Nacional. Não, esse conflito maior vem do tempo do Estado Novo e do tempo da florestação. Claro que, entretanto, há alguns conflitos com o Parque Nacional quando as pessoas pretendem fazer alguma atividade agrícola ou de pastorícia e que colide com o plano de ordenamento do parque. Isso, claro que sim, não é? Portanto, há regras que são obrigatórias cumprir de acordo com o plano de ordenamento e que nem sempre as pessoas concordam porque não conseguem cumprir com determinadas regras e manter a atividade agrícola, por exemplo. E, portanto, se não conseguem, depois abandonam. Portanto, aqui há algum conflito. O ICN, pronto, era Instituto de Conservação da Natureza, depois foi o ICNB, Natureza e Biodiversidade, e agora o ICNF, pronto, tem as florestas também. Mas esses conflitos existem entre as próprias entidades, entre as florestas e a conservação, entre os biólogos e os botânicos e os florestais, ou seja, se há conflito e se há guerras, é entre serviços. Não chega à comunidade, não. Para eles, tanto lhes faz. Desde que quem vá lá lhes dê resposta àquilo que eles pediram, tanto lhes faz quem esteja a chegar lá, seja um biólogo, um botânico, um florestal, um arquiteto, eles querem é resolver o problema deles. Portanto, eles ficam zangados é quando não vai lá ninguém ou quando as pessoas que vão lá põem entraves e não soluções para os problemas. Agora, quando nós vamos mesmo em projetos que estamos a desenvolver e quando temos que levar o ICNF para pedir os pareceres e para eles nos darem parecer e vamos ao terreno, o que as pessoas querem é encontrar uma solução para o problema que têm, sim. Independentemente de quem vai, não há essa separação entre o técnico sem o engenheiro florestal. A intervenção no território do parque era feita na mesma pelos serviços florestais quando estavam separados, não é? Portanto, para as pessoas é um bocado como para nós, é assim, eu se vou à Câmara Municipal, por exemplo, tratar de um assunto da água, eu não quero saber quem é que está ali, se é um especialista em águas ou se é o eletricista, ou seja, eu quero é que me atendam e que me resolvam um problema, portanto é a mesma coisa, não é? Nós vamos a um sítio e desde que resolvam o nosso problema está tudo bem. Depois o que está por trás não interessa. As pessoas quando lhes perguntam se gostam de viver no parque, a maior parte diz que sim. Porque as pessoas gostam de viver na terra delas. E, portanto, se aquilo não fosse parque, elas iam dizer a mesma que sim. Essa pergunta é assim uma pergunta que nós fazemos porque lá está, porque sabemos que existe o Parque Nacional. E a tendência é sempre essa, não é? Gosta de viver no parque? Gosto. Porque eu gosto de viver aqui, não é? E é por isso que as pessoas dizem que sim. Ou seja, depois nós tentamos perceber se há conflitos com algumas regras, aí estamos a chamar a atenção das pessoas para outra coisa, estamos a perguntar se têm dificuldades em resolver problemas pelo facto de estarem dentro do Parque Nacional, se acham que era melhor se estivessem fora, mas as pessoas já não têm essa percepção. As pessoas vivem ali e querem os problemas delas resolvidas, independentemente de ser dentro do parque ou fora. Porque quando nós até lhes explicamos que se formos comparar uma vila ou uma aldeia que esteja dentro do Parque Nacional e uma aldeia fora do Parque Nacional, tem muito mais apoio de uma aldeia dentro do Parque Nacional. Porque é muito mais fácil fazer candidaturas para uma área protegida. Portanto, temos logo, não é? Além do território de baixa densidade, é uma área protegida em que tem... Então, se nós conseguirmos complementar bem a parte da conservação da natureza, biodiversidade e bem-estar das pessoas, é fácil construir um projeto que dê resposta a tudo. Portanto, é mais fácil criar boas condições para quem está dentro de uma área protegida do que para quem está fora. Nesse sentido, as pessoas saem sempre a ganhar. Claro que depois vêm essas questões de mas eu não posso construir um barracão para o gado com as dimensões que quero, eu não posso ter um apiário da forma que quero, eu não posso ter o número de vacas que quero porque estou dentro do território do parque, mas isso tem a ver com as regras comunitárias, com as regras nacionais que existem em todas as áreas protegidas, não é só no Parque Nacional. É o que nós tentamos sempre explicar às pessoas. São regras que são extensivas a todas as áreas protegidas do país. E aqui o que se tenta fazer, e agora com a cogestão do Parque Nacional, com a reserva da biosfera, com estes programas e projetos que vão aparecendo,
é, ao pôr as pessoas sentadas à mesa a discutir os mesmos problemas, e estamos a falar de câmaras municipais, dirigentes do parque, pessoas das ONGs, pessoas das associações, pessoas que trabalham na área de turismo, esta gente toda a discutir o mesmo problema, claro que é mais fácil chamar a atenção para determinadas coisas e se calhar até resolvê-las. A Direção Regional da Agricultura, que também está, e, portanto, é uma área muito agrícola, com muita parte silvopastoril, portanto, também é importante discutir isso, porque as regras são feitas pelas entidades do governo. Portanto, se nós conseguirmos demonstrar que há regras ou que há leis que podem ser alteradas sem prejudicar em nada a conservação da natureza e a preservação da área protegida, isso é bom. Portanto, esses grupos de trabalho, no meu entender, são bons para isso. Aliás, para mim só são bons para isso. Porque o que nos interessa é realmente poder dar tal coisa, andar mais um bocadinho, fazer acontecer mais qualquer coisa, não é? Agora, se ficar tudo na mesma e se a regra é aquela e se está assim no plano de ordenamento e não se pode mudar, ou tem que haver um motivo muito forte para não mudar, ou então não estamos aqui a fazer nada, porque as coisas existem para serem alteradas, não é? Para irem evoluindo. E uma das questões é essa, vocês vão fazer entrevistas a mais pessoas e até do parque. Quem for produtor de gado tem muito essa questão, não é? De não poder ter o número de cabeças de gado que quer, porque não pode ter um barracão, a dimensão do barracão não se adequa à quantidade de cabeças de gado que ele quer ter. Isso é verdade, porque antigamente era de uma forma e agora as pessoas já têm tratores, já têm que meter dentro desses barracões os tratores, só o trator ocupa quase o lugar do gado, não é? Portanto, e ainda há aquela ideia antiga que as pessoas ainda andam com enxada e que vão ao campo e que trazem o ancinho e metem dentro do barracão. Completamente errado, não é? Portanto, há agricultores já muito grandes, já há agricultores... Então sente que ainda assim ainda há falta de diálogo, de espaço de diálogo? O diálogo existe, eu acho é que falta dar voz a várias pessoas no mesmo local. Ou seja, estarem através das reuniões participativas. As reuniões com as populações são muito importantes, são difíceis e dão muito trabalho, mas o ir ao terreno é fundamental. Não adianta nada nós estarmos aqui a falar, temos 10 reuniões, por exemplo, aqui na ADER, se não formos depois ao terreno e transmitir às pessoas as coisas, o que foi decidido aqui, o que foi conversado aqui. E, portanto, é importante nós irmos, é tal extensão rural que acabou e que é fundamental para que as coisas... às vezes há mal-entendidos porque as pessoas nem sequer têm a quem perguntar como é que se faz, ou não tem ninguém que lhes vá lá e que lhes explique, é assim, olha, a regra é esta, afinal até pode fazer isto aqui. E a pessoa se calhar andou 5 anos a achar que não podia fazer. A extensão rural acabou há muitos anos. Há muitos anos, não é? Foi uma falha terrível, sim. Então sente que de alguma forma se recuou? Sim, sim. No apoio ao mundo rural, sim. Portanto, deixou de haver... passou a haver gabinetes de apoio. Todas as câmaras têm gabinetes de apoio, há muitas empresas de consultoria que dão apoio, há muitas associações que dão apoio, mas a pessoa é que tem que se deslocar a esses locais, não é? Deixou de haver o ir ao terreno. E agora volta a haver. Eu acho que com estas questões da cogestão, da reserva da biosfera, todos os projetos fazem com que seja obrigatório quase ir ao terreno. Isso é muito importante. Agora, falta é gente ainda para... E essa vontade de ir, não é? De estar com as pessoas, porque não é fácil. Nós queremos reunir numa aldeia. Na zona de Montalegre é muito interessante. Até é a tal diferença que existe umas aldeias para as outras. Eu, se quiser reunir aqui em Lindoso, estamos aqui em Conselho de Ponte da Barca, ou em Soajo, Arcos de Valdevez, eu posso reunir ao fim da tarde. Por volta das 6 da tarde, eu sei que posso reunir, porque as pessoas já chegaram a casa, mesmo quem tem o seu gado já o foi buscar. Pronto. Se for em Montalegre, como as pessoas têm muito mais atividade agrícola, essa hora não é possível, porque as pessoas a essa hora estão a chegar a casa, ainda vão tomar conta dos filhos, ainda lhes vão dar de jantar. Portanto, as reuniões normalmente em Montalegre têm que ser sempre depois das 8 da noite. É diferente, ou seja, não há um horário certo. Eu não posso ser às 6 horas vamos aqui, 6 horas para toda a gente e fazer isto para as 22 freguesias do Parque Nacional. Não, eu tenho que ver as dinâmicas diferentes que existem e saber que há umas em que só posso ao sábado, por exemplo, há outras que é seguir à missa, só não apanho mais ninguém, nunca mais ninguém quer saber de nós para nada. E tudo isto tem que ser muito adaptado.
caso a caso, aldeia a aldeia, não é pessoa a pessoa, porque também as pessoas têm que se sujeitar também a algumas coisas, mas têm que ser muito adaptado, e isso é difícil de fazer, porque não é cómodo. Não era muito mais cómodo eu poder reunir às 5, que era para as 6 também já estar livre para vir para casa também tratar da minha vida, não é? Isso não é assim que funciona. Portanto, falta o sabermos, isso é que é o interessante do desenvolvimento rural, que é nós sabermos trabalhar ao ritmo das pessoas a quem queremos dar respostas. E não obrigá-las, porque eu já tive reuniões com uma pessoa a assistir. Acontece, é muito frustrante, mas acontece, não é? Quando comecei não conhecia nada, não é? Quando me disseram que eu tinha que ir aqui a Lindoso, foi a primeira reunião que eu tive, à Associação de Parada, e eu não fazia ideia onde é que era a Associação de Parada, onde é que era Lindoso, não é? Apesar de já ter andado cá há muitos anos, sabia mais ou menos onde era, mas não sabia onde era aquilo. Eu vinha para passear, não vinha para trabalhar, não é? Portanto, eu não sabia onde é que era, e cheguei lá e pronto. E, portanto, não é preciso conhecer no início, é preciso ter vontade de fazer, porque eu costumo dizer, o que eu faço aqui, eu fazia em qualquer parte do mundo. O Parque Nacional é realmente uma paixão e gosto muito, mas se me dissessem 2 para amanhã, olha, agora tens que ir a um parque ou tens que ir a um sítio qualquer fazer um projeto de desenvolvimento rural, eu ia, porque é o que eu gosto de fazer. Não sei se estão a perceber, não é por ser o Parque Nacional. O Parque Nacional acaba por ser porque uma pessoa ganha também uma afetividade, não é? Tem aqui uma ligação afetiva também ao território, porque passou cá há muitos anos, não é? Como em qualquer sítio. Mas tem muito a ver com, se gostamos daquilo que fazemos, nós conseguimos fazê-lo em qualquer... Eu tenho essa ideia, conseguimos fazê-lo em qualquer sítio do mundo. Porque com a mesma metodologia, com o mesmo conhecimento, com a mesma dedicação, saber que vamos encontrar pessoas diferentes, conhecer, depois temos que começar a conhecer não é? Pois vamos começar a conhecer a dinâmica das coisas, as pessoas pronto, isso com o tempo vai-se sabendo. Eu fazia coisas há 20 anos de forma completamente diferente do que faço hoje, não é? Percebi que não a estava a fazer bem. Nós no início fazíamos os trilhos pedestres, começamos a sinalizá-los. Os primeiros trilhos que apareceram no Parque Nacional foram sinalizados pela ADER. E nós, quando começamos a sinalizar e a marcar os trilhos, fizemos uma coisa horrível, com toda a nossa boa vontade, que foi não falar primeiro com a população. Não é? Nós queríamos o trilho, foram os guias rurais que eram residentes nos sítios que marcaram os primeiros trilhos, portanto nós achámos muito bem, eles moram aqui, gostam disto, sabem, o caminho é este, e não falamos com as pessoas. E claro que em alguns trilhos as placas no dia seguinte desapareceram todas. E depois, quando nós percebemos isso e começamos a falar com as pessoas, passado 15 dias as placas apareceram. Porque... é o que eu costumo dizer, também não gostava que agora aqui, por exemplo, começassem a montar-me agora aqui uma coisa qualquer, e eu começar a ver aqui isto a ficar tudo tapado e não me dizerem porque é que estava... Se calhar era melhor, se calhar era para melhorar um saneamento ou qualquer coisa, mas se não me dizem, eu não vou ficar contente. É exatamente igual. E nós temos muito essa coisa quando começamos, não é? E muitas das vezes os erros que se fazem são esses, que é não informar, por isso é que eu acho que a informação é fundamental. Informar as pessoas do que está a acontecer. Nós, com o Plano Piloto do Parque Nacional, uma das ações que pedimos para ser integrada no Plano Piloto foi precisamente a de sensibilização e informação às populações, que é explicar o que está a acontecer no parque. Para as pessoas saberem que aquele projeto, aquilo são não sei quantos milhões e são não sei quantos projetos, mas para as pessoas saberem, se anda lá uma máquina a escavar, o que é que ela vai fazer? Se andam lá engenheiros, o que é que eles andam ali a fazer? Isso faz toda a diferença. Do que ao contrário, não é? Que é chegar, meter uma sebe, uma rede, e no dia seguinte a rede está toda cortada e destruída, porque as pessoas querem que o gado passe e não querem, ninguém lhes explicou para que é que aquela rede está ali e tiram, não é? E isto aprende-se, não é? Portanto, fizemos muitos erros e eu tenho noção, e claro, continuo a fazer, acho que todos os dias aprendemos, não é? Mas, e claro, depois vamos tendo formações e vamos... se quisermos, não é? Vamos sempre andando a ouvir outras pessoas, é muito importante participar em seminários, em congressos, ouvir outras experiências de outras reservas, de outras áreas protegidas, coisas como é que vai funcionar ali assim, se calhar é uma boa ideia para aqui. Tudo isso é muito importante, não ficarmos no meu parque é o mais bonito do mundo, isto aqui é... não vale a pena conhecer mais nenhum, porque este aqui é espetacular, não é? Não, às vezes vemos coisas e pensamos, caramba, afinal... se funciona ali, vamos tentar que funcione aqui, não é? Também temos muitos projetos de parceria. A ADER-PG tem muitos projetos transnacionais, com outros países, com outras realidades, em várias áreas, e isso é muito importante para nós também, não é? Que é para
para crescermos, sim. O parque é reserva desde 2009. E se formos hoje ao Parque Nacional e perguntarmos às pessoas, primeiro sabem que o parque é uma reserva, elas não sabem. Se sabem o que é uma reserva da biosfera, elas não sabem. Portanto, falta aqui ainda muito caminho. Porque acho que ainda estamos naquele processo das instituições. As instituições trabalharam, estão a trabalhar. Nós trabalhamos conjuntamente com o Parque Nacional no plano de ação, portanto, juntamos os municípios, fazemos a recolha de todos os projetos que eles entendem que é importante para o plano de ação da Reserva da Biosfera, que foi um passo importante, porque antes o plano de ação era só ICNF e Xurés, e depois os municípios perceberam que também queriam ter uma palavra a dizer dentro do que era um plano de ação da Reserva, e parecendo que não, isso fez com que as coisas evoluíssem um bocadinho. Desde essa altura temos sempre projetos transfronteiriços, projetos Interreg, em que o papel da ADER é precisamente a parte da promoção, divulgação e sensibilização, mas ainda não temos ações dirigidas às populações, de informação sobre a reserva. Não há ainda esse tipo de ações. Quais é que são realmente os projetos de sensibilização e de promoção que têm? É mais para o exterior. Em termos de produtos locais, o que é que existe, a gastronomia, o território, ir a feiras e mostrar o que existe, que há uma reserva da biosfera, o que é que se faz aqui dentro, filmes promocionais também do território, não ações dirigidas unicamente para as populações. Falta isso agora. Eu acho que está na altura de começar a envolver as pessoas. A dificuldade é, nós estamos sempre a chatear, entre aspas, as pessoas. Não é? Temos um projeto, vamos lá e informamos. Temos agora uma reserva, vamos lá e vamos comunicar. Agora não vai ser reserva, agora vamos falar de outra coisa qualquer. E as pessoas estão fartas de nós. Há alturas em que, lá vem estes, não é? Mais um projeto, mais uma... Já estão fartos de nos ouvir. Depois alguns falham, outros... E, portanto, as pessoas também já sabem, mais um que vai falhar, isto não interessa nada. E, portanto, também há... Ou seja, as pessoas também estão cansadas. É a desvantagem de ser uma área protegida que já trabalha há muito tempo com as pessoas. É bom, porque as pessoas acabam por naturalmente estarem envolvidas nas coisas, mas é mau porque já temos muitos falhanços e muitas coisas boas, mas que se vão acumulando ao longo dos anos. Enquanto áreas protegidas que nunca fizeram nada, portanto tudo é novidade. Ainda estão naquela fase de é bom. Se vêm aqui é porque têm coisas boas para nos dizer. Nós já temos que medir um bocadinho quando é que aparecemos, como é que aparecemos, o que é que vamos dizer. Portanto, é importante, mas falta-nos essa parte agora da reserva para transmitir às pessoas, a quem vive na reserva, o que é a reserva. E nunca houve nenhuma ação. Estou aqui a pensar, estou a falar, estou a pensar se houve e se estou a mentir, mas não, nunca houve nunca um momento de irmos à população e dizer isto é uma reserva da biosfera, existem estas reservas da biosfera. O bom de estar numa reserva é este, o mau é que ele não existisse. E se vocês perguntarem às pessoas, elas não sabem, é sinal de que... Como os presidentes de Câmara fazem parte da direção da ADER-PG, são eles os 5, acaba por ser importante, eles percebem que eles na ADER conseguem estar os 5 juntos, portanto, cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus municípios para desenvolver e os seus projetos. Mas quando se trata de Parque Nacional, eles sabem que têm aqui um bom local de trabalho conjunto com o ICNF e, portanto, começou por aí, ou seja, eles perceberam, existe um plano, no primeiro, se calhar estavam um bocado, nem sabiam, ou foram informados, mas não consultados, há uma candidatura, reserva da biosfera, vamos avançar, o ICNF, claro que é o gestor da reserva, e numa segunda, passados 5 anos, portanto, isso foi em 2009, quando foi em 2015, na renovação, portanto, na reclassificação da reserva da biosfera, que de 5 em 5 anos tem que apresentar o plano de ação, aí os municípios já eles próprios disseram, nós também queremos ter aí algumas ações, porque a reserva não é só a conservação da natureza, vamos também pôr aí projetos nossos. E, portanto, no plano de ação passaram a existir também projetos dos municípios. E da ADER também. E de algumas entidades. E agora estão outra vez a reformular, agora está-se a reformular outra vez o plano de ação, que é 2020-2025, e os municípios foram outra vez ouvidos e, portanto, e agora até se calhar já filtraram mais ainda os projetos que puseram no plano de ação. Já perceberam que para a reserva da biosfera não interessa pôr todos os projetos, interessa pôr alguns específicos que tenham atuação no território da reserva e que deem a resposta aos objetivos da reserva da biosfera. Eles conseguem perceber perfeitamente o que é para fazer conjuntamente, o que é que interessa a um, não interessa aos outros, mas interessa
que fique nos projetos, nos planos, e o que é que não interessa a nenhum deles, interessa em concreto, mas que não é para pôr aqui, que é um projeto da Câmara Municipal e para desenvolver no sítio. Eles estão perfeitamente cientes. Foi outra evolução que se notou ao longo dos anos, também muito positiva, que é hoje em dia os 5 presidentes, quando se juntam, sabem bem o que querem para o território do Parque Nacional ou para o território da Reserva da Biosfera. Há uma separação muito fácil de fazer e que resolve logo isso, que é o ICNF é responsável pelas ações de conservação. Dentro do plano de ação da reserva, tudo que é conservação da natureza é ICNF. Os municípios têm o papel precisamente da recuperação do património, de promoção turística, de desenvolvimento local. Portanto, o ICNF não se mete nisso, não é? Portanto, não vai fazer nenhum projeto para ir agora às aldeias apresentar, sei lá, fazer a recuperação das alminhas ou fazer a recuperação dos espigueiros. Não, porque sabe que os municípios irão fazer isso, sempre em parceria uns com os outros. E o ICNF dedica-se às ações de conservação da natureza, que não, no fundo, não precisa que os municípios participam e podem apoiar, mas não têm que concretizar. Portanto, sim, existe essa complementaridade. O plano de ação para a reserva, no que diz respeito aos municípios e à ADER, nós sabemos muito bem aquilo que queremos que conste no plano de ação da reserva. Porquê? Porque nós temos um plano de valorização do Parque Nacional, que é um plano de valorização muito ambicioso, em que todos os municípios têm projetos, em que a ADER tem projetos, e são cerca de 40 milhões, podemos dizer que são cerca de 40 milhões em termos de investimento que nós gostaríamos de fazer, não na Reserva da Biosfera, não nos próximos 5 anos, mas a longo prazo. No plano anterior, nos últimos 5 anos, eram cerca de 20 milhões de euros. E esta mudança que houve de valor, que são projetos que ainda não estão construídos e que nós desejamos que fossem construídos, o grande incremento é precisamente nos projetos de desenvolvimento socioeconómico, não nos projetos de conservação da natureza, mas sim um grande salto em termos de apoio social às aldeias. Porque nós sentimos que essa vai ser a necessidade maior destas aldeias, porque há pessoas envelhecidas, poucos meios de apoio, não há proximidade de serviços e tudo isso tem que ser trabalhado. Não é fácil de perceber como é que numa área protegida, num plano de ação, até mesmo da cogestão, por exemplo, na cogestão isso tem sido muito discutido. Nós, nesta cogestão, nós queremos envolver os centros de dia, a ação social, as Santas Casas da Misericórdia, o que não foi pensado nunca até este momento. Nunca nós pensamos em envolver estas entidades em projetos para o território do Parque Nacional. Isso significa que vai haver aqui uma mudança, que é, nós temos que começar a ouvir quem anda no terreno todos os dias, não só a tratar da recuperação do património natural, não só a tratar do património cultural, não só a tratar do edificado, mas quem está a tratar das pessoas. E eu até disse uma coisa no início, que ainda estamos com dificuldade de perceber como é que vamos envolver essas entidades, essas pessoas, e é o que eu digo, não é porque não seja preciso, é porque nós não sabemos como fazer isso, então temos medo. E como temos medo, queremos fugir desse envolvimento, mas eu acho que é um desafio enorme que nós temos e que, se o ganharmos, vai ser excelente, que é começarmos a perceber que há muitos centros de dia no território do Parque Nacional. Ninguém imagina, não é? Eu acho que imagina quem anda pelas aldeias, cada vez se apercebe mais, no interior há muitos centros de dia, porque há muitas pessoas de idade a precisar de apoio. Há muito apoio domiciliário. Se vocês se virem andarem por aqui pelo parque nestes dias, vão cruzar-se de certeza todos os dias com mais do que uma carrinha de apoio domiciliário. Ou seja, há muita gente a trabalhar no território do parque, não é porque é parque, não é porque é a Reserva da Biosfera, é porque é um território que tem pessoas. E que são pessoas que precisam de apoio. Precisam de farmácia, precisam de médico, precisam de comida, pessoas que não saem de casa, que têm que ter os cuidados como existem nas cidades, não é? E isso eu acho que é um desafio, mas que vai ser uma parte muito importante do apoio nos próximos anos, que é o apoio social, o apoio económico, o apoio na saúde, olhar para essas vertentes também que não temos olhado nunca se olhou para essa.
entendemos que isso é feito por outras pessoas e não por nós. Mas neste momento que existe a cogestão do Parque Nacional, e que é um grupo de pessoas a trabalhar em prol do Parque Nacional, temos que olhar também para esses setores. A segurança, com a GNR, com portanto, todo esse Os últimos esses 2 aspectos. anos, em particularmente da pandemia, expuseram algumas fragilidades aqui do território, nomeadamente em termos sociais e de apoio social? Não, porque assim, que nós tínhamos percepção, não, mas lá está, é um setor que nós não conhecemos bem. Eu acho que se for daqui, se calhar a 6 meses, quando nós começarmos a ter estas reuniões com as pessoas, vamos começar a perceber melhor como é que estão a funcionar essas questões. Eu tenho ideia que não, porque já são serviços que são prestados há muito tempo às comunidades. Apesar de nós não os conhecermos e de não os tratarmos como um serviço importante para a área protegida em termos de reserva da biosfera e em termos de trabalho de cogestão, é um serviço que já está a ser feito pelas entidades do território. Há uma aposta muito grande dos municípios no bem-estar das comunidades. E é por isso que eu acho que essa aposta deles tem que ser tida em conta quando falamos na área protegida. Antes era só plantas e animais. Depois passou a ser também, o património também é importante. E eu acho que agora, e quem mora lá mesmo, é mesmo muito importante. E é cada vez menos e que precisa de muitos apoios. Não é? Nós, quando fizemos as entrevistas das idades com história, em que recolhemos as histórias de vida de residentes no território do Parque Nacional, algumas dessas entrevistas, algumas até bastantes, já foram feitas em centros de dia. O que quer dizer que as pessoas já não moram nas casas dela. Ou melhor, moram, mas vão durante o dia, não estão em casa, não é? Têm outro tipo de apoio e outro tipo de serviços. Portanto, já tivemos que ir aos centros de dia fazer essas entrevistas. Pode-nos falar um bocadinho mais desse projeto? Em que contexto é que ele surgiu? Surgiu no âmbito da Reserva da Biosfera, no Gerês-Xurês. Nós decidimos fazer, foi por nossa proposta aos galegos, e eles concordaram, decidimos que era importante fazer um registro das memórias das pessoas para que não se perca essa memória, não é? Das histórias, porque percebemos que há muita coisa que aconteceu no passado muito recente do Parque Nacional que se está a perder, porque as pessoas estão a morrer e não estão a deixar registros dessas histórias, de que é que faziam, de coisas tão simples como fazer o pão, ou moer o milho, ou fiar o linho, pronto, essas histórias, essas tradições, esses usos e costumes. E então decidimos fazer a recolha das histórias das pessoas do Parque Nacional. No fundo é a história do parque, mas contada pelas pessoas. E fizemos no nosso território, fizemos cerca de 50 entrevistas, 10 em cada um dos concelhos, e os galegos fizeram cerca de 60, também eles têm 6 concelhos, 10 em cada concelho. E pronto, fizemos as entrevistas, conversamos com as pessoas, trouxemos a informação, registamos em filme e transpusemos para escrito, transcrevemos as entrevistas todas, as conversas, não foram entrevistas, foram conversas. Transcrevemos todas para estar na terceira pessoa e tem alguns excertos na primeira pessoa, coisas que as pessoas disseram. E temos as fotografias da pessoa, temos a história e depois temos alguns artefactos, coisas que as pessoas nos mostravam que tinham. E está assim, temos esse livro. Está a ser terminado esse livro. Os galegos já terminaram a deles, até acho que já está publicada na página da Reserva da Biosfera. E nós estamos agora a ultimar o nosso em termos... Estou a fazer a correção dos textos outra vez. A ler tudo outra vez, que é para ver se está tudo direitinho para podermos editar o livro. Trazer pessoas como visitantes, primeiro, pronto, isso sim, não é? Com a melhoria de caminhos, miradouros, parques de merendas, pronto, a parte da visitação, a preparação... E para fixar? Para fixar, existe esse tal grande projeto que eu gostava muito que fosse implementado, que é o de fazer um estudo da mobilidade no território do Parque Nacional. Está no plano de valorização do PNPG e não tem obrigatoriamente que estar no plano de ação da Reserva da Biosfera, porque é um projeto muito maior. Vai ser refletido, não é, se for feito no plano de valorização, porque aqui eu entendo que os planos têm que estar todos interligados uns com os outros, não tem que estar sempre a fazer planos novos. Eles, desde que se complementem e desde que as ações deem resposta aos objetivos de cada um deles,
não vale a pena estar sempre a fazer planos de raiz, não é? Portanto, o plano de valorização do parque teve por base o plano da reserva da biosfera, quando começamos a fazê-lo, porque foi depois do plano da reserva ter sido elaborado, e foi beber muita coisa desse plano da ação da reserva. E agora o plano da ação da reserva pode ir buscar algumas das ações que estão nesse plano de valorização, porque no fundo aquilo é a estratégia para o Parque Nacional, é aquilo que se pretende que seja desenvolvido nos próximos anos no Parque Nacional da Peneda Gerês. E esse estudo é o estudo da mobilidade e é um plano, eu não gosto de chamar plano de pormenor, para as aldeias, porque o plano de pormenor é muito burocrático, não é? É um plano de recuperação das aldeias, ou seja, cada uma das aldeias, lá está, não pode ser um geral para todas, porque as aldeias são diferentes, é fazer um plano, isso tem que ser uma equipa multidisciplinar, não pode ser feito aqui por nós. A ideia é contratar alguém que consiga trabalhar essa vertente por um lado, da mobilidade, como organizar um sistema, imaginar como é que poderá ser o sistema de mobilidade dentro do território do Parque Nacional e vilas também, não é? Portanto, toda a reserva da biosfera. E, por outro lado, um plano de recuperação para cada uma das aldeias. Portanto, alguém que chegue e que veja, esta aldeia precisa disto, precisa daquilo. Pronto. São 22 freguesias dentro do território do parque. Estou a falar só dentro do território do parque, são 22 freguesias. Depois tem lugares, não é? Tem lugares. E, infelizmente, já saíram os resultados do último censo, são 7.000 pessoas. Eram 9.000 e qualquer coisa há 10 anos atrás. Não chegava às 10.000, mas agora são 7.000. Eu não sei o que é que se vai fazer para mudar isto, não é? Porque isto depois é assim em todo o país, não é? Não é só... Lá está. Não é por ser Parque Nacional que isto está a acontecer, não é? Isto é uma situação... Nós, neste caso, estamos a falar do Parque Nacional. Agora, como é que se faz, não é? Se é que se faz alguma coisa, se vale a pena fazer ou se isto vai continuar a ser assim. Eu, às vezes, faço aqui entrevistas de emprego e vejo pessoas novas e eu digo, mas porquê é que não tenta Viana, Porto? Não quero sair daqui. As pessoas já não querem sair daqui. É bom, mas é mau, porque não têm oportunidades de emprego. E, portanto, acabam por quê? Por ficarem em empregos precários. Eu, às vezes, vejo pessoas tão válidas, lá está, com licenciaturas, que podiam... E Viana não é muito longe, não é? São 30 km. Há pessoas que trabalham no Porto e que moram em Viana, ou ao contrário, há pessoas que moram no Porto e trabalham em Viana. As pessoas não querem deslocar-se também. Ou seja, mas querem um emprego qualquer. E depois dizem, coitada, é licenciado e é uma caixa de supermercado. É porque não quer fazer o esforço para ser uma coisa melhor. Prefere sujeitar-se a estar numa caixa de supermercado do que sujeitar-se a fazer mais uns quilómetros, ir trabalhar para fora, nem que depois seja para regressar. As pessoas não fazem esse esforço. Isso assusta-me um bocado. Ver miúdos, não é? Porque que não fazem um esforço de... Parece que tudo é muito longe, e não é. Eu vim do Porto para aqui trabalhar. E lá está, se gostar daquilo que faz, é meio caminho andado para que a vida corra bem, não é? E as pessoas preferem sujeitar-se, desde que começa-se a cortar... Já é mau sermos nós a ter que lhes cortar as bases a eles, aos filhos, lá está, não podes ir para aqui porque é muito longe, é melhor... Não é? Começamos a, sem querer, tirar-lhes as coisas boas, mas começamos a condicioná-los, não é? Os planos estratégicos deviam ser feitos por equipas multidisciplinares e com idades diferentes, mas todos a fazerem a mesma coisa, ou seja... Não é? Claro que cada um faz uma coisa, eu faço isto, aquele faz aquilo, mas depois devíamos nos juntar todos e ouvir todos e debater todos o que é que está escrito naquele plano. Porque uma vez fizeram aqui um plano estratégico e eu só dizia, se quem está a fazer este plano estratégico fosse para a Ermida, que é uma aldeia aqui a 25 km, nem tanto, eu queria que essa pessoa fosse para lá fazer o plano estratégico sem carro, portanto ia para lá sem carro e de preferência com um filho, pronto, assim, idade escolar. 10 anos, e que ficasse ali, pronto. E começasse a desenhar o plano estratégico para Ponta Barca a partir dali. Era um plano completamente diferente do que feito num gabinete no Porto. Não tem nada a ver. Porque a pessoa, ao fim de uma semana, ia perceber que o filho ou vinha no autocarro ou na carrinha que vem da Ermida para aqui, que é assim cheio de curvas, e no inverno trememos a pensar que a carrinha vai por ali fora com a neve e com o frio, não é? Pronto. Porque tem que vir para a escola da vila, porque e ainda bem que sim, não é? Pronto, estão cá todos.
e depois tem que o levar ao final do dia, ou não, porque tem que o pôr na atividade esportiva se ele quiser fazer, ou no balé, ou na música, ou no que for, e depois não vai ter internet que chega, e depois esqueceu-se que não tem pão, e já não pode vir à vila comprar o pão, porque já não comprou, e são 20 km para cima e 20 para baixo, todos. Isso é que é... Eu acho que as pessoas que fazem esses planos deviam passar... Já ia mudar. Ia mudar completamente. E depois tem a ver com as tais idades. É o que eu digo, quando vim para cá era solteira. Tanto me fazia. Estar aqui era uma maravilha, não é? Qualidade de vida espetacular, não tenho trânsito, não, pronto, não é aquelas coisas. Depois nasceram os filhos. Começa a ser um problema, não é? Já não é bem, já não interessa nada a qualidade do ar. Quer dizer, se eu não tenho... eu não tenho como os pôr na escola. Se quando há uma greve... Eu cheguei a ter que os levar ao Porto, à casa dos meus pais, deixá-los lá e vir embora trabalhar, porque havia uma greve, uma coisa tão simples como uma greve. O que é que eu lhes fazia? Chegava à escola, hoje há greve, não há aulas, não há... Pronto, está bem. A minha coisa mais próxima era 1 hora. Portanto, para mim 1 hora não é nada, não é? Eu, para mim, vou ao Porto e venho, como vou, por isso é que eu digo, às vezes o trabalhar longe é relativo, não é? É assim uma coisa... Depois começaram os problemas, não é? Depois não há. Depois é preciso, ao final do dia, tudo fecha às 6. Ai, mas eu não posso fechar às 6, porque eu trabalho aqui até às 7, ou vou para Monte Alegre, só chego às 10, não sei o quê. Não há. Pronto, depois não há nada, não há nada. E depois, a parte da reforma, não é? Que as pessoas já estão outra vez bem e que já até querem voltar para o mundo rural, e estão ali, não têm nada com que se preocupar, até querem plantar um bocadinho, ou ter uma hortinha, já têm os filhos criados, já... Tudo depende também da nossa fase de vida. Portanto, se é bom ou mau viver num determinado sítio, depende, não é? Depende da fase em que nós estivermos. O que eu gostava muito era que continuasse a ser o parque e a reserva que é hoje, com gente, que não diminuísse muito mais, portanto, que as pessoas continuassem a viver aqui cada vez com mais qualidade de vida, com a possibilidade de terem os tais serviços de proximidade que não existem. Eu acho que se houvesse uma aposta nos serviços de proximidade e na mobilidade, que isto ia, o despovoamento estagnava, não continuava. Eu acho que ia estagnar. Porque lá está, as pessoas gostam de estar aqui. E se estes problemas fossem todos, não digo todos resolvidos, mas muitos deles fossem resolvidos, mais as pessoas ficavam, não é? Portanto, não é diferente estar aqui ou estar em Braga. Para dormir, para comer, não é. Só é diferente nos serviços que nós temos ao nosso dispor, que aqui não existem. Ou então que não estão muito próximos. Porque nós rapidamente podemos chegar a Braga se tivermos um transporte. Eu não precisava de ir buscar a minha filha, se ela tivesse um autocarro que viesse e que fosse. Claro. Não é? Eu não tinha que me preocupar em sair às 7, porque ela sai às 8, para estar aqui às 9 da noite. Não, era um autocarro, resolvia o problema, mas não há. Não há nada, não é? Não, acaba por... Eu acho que se houvesse esses serviços todos, o Parque Nacional e a Reserva da Biosfera iam ser um sítio ótimo para... Continuavam a ser, porque eu acho que já é um sítio bom para viver, mas continuava a ser um sítio bom para viver, as pessoas não queriam fugir daqui. As pessoas que saem não é porque são contra o parque, não é porque são contra a reserva, não é porque não gostam disto, é porque vão à procura de melhor, sim. Se vocês perguntarem aos jovens, é uma coisa que me faz muita confusão aqui. Muitos deles, já não é a maioria, mas muitos deles não querem continuar os estudos para além do 12º ano. Não querem. Porquê? Querem ir trabalhar. Querem ir trabalhar. Eu acho que é o medo de falharem, não é? Porque a universidade ainda obriga a um investimento, tanto financeiro por parte dos pais como deles também, não é? Pessoal, e é aquele medo de falharem e de não poderem depois corresponder àquilo que os pais esperam dele, a tal ajuda que ainda dão em casa e que podem dar. Eu acho que é isso. É esse receio. Aliás, eu senti isso no meu filho. Ele, quando foi para a universidade, ao fim de 15 dias, estava a dizer que queria vir embora. Que não queria, que queria vir para casa, que não ia fazer nada na universidade, que não ia dar nada, que queria começar a trabalhar para nos ajudar. Portanto, aquela coisa, não é? Tudo... É daqueles barquenses que até me assusta, não é? Eu que não sou daqui, que há pessoas que estão muito enraizadas aqui. É o caso dele, por exemplo, tenho outra minha filha, não tem nada a ver. Quer é para fora, vou. Ele não é? Férias é aqui, o estudar é porque teve que ser, porque senão era aqui também, é tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Vive bem aqui, ele gosta.
Tem muitos amigos, é o mundo dele, realmente ele é... Mas pode perder a oportunidade. Mas se eu cedesse, no fundo, à vontade dele, que negociei, não é? E disse, não, pelo menos um ano fica. E depois se chumbares, ou se não quiseres mais, depois logo se vê. E afinal ele quis continuar, já está no 3º ano. Não é? Porque eu podia ter, realmente, é tão assustador nós vermos um filho infeliz, não é? Dizer, não quero mais, eu quero é ficar aqui, não quero ir para fora, quero estar aqui, eu vou começar a trabalhar, que uma pessoa se calhar até tem aquela tentação de, então pronto, tudo bem. Sim, está bem. Só que é um momento, não é? Que faz toda a diferença depois ao longo da vida. Um deles é este aqui, não é? Portanto, têm tudo para viverem dentro daquilo que eles acham que é o normal, porque é o que eles olham à volta, é o que veem, e, portanto, chega-lhes. É capaz de ser isso, é? Se não tenho pensado muito nisso, mas, porque eu também acho que tem muito a ver com as pessoas, não é? Cada um, mas que realmente há muita gente que não quer sair daqui, que quer ficar aqui, que... Referiu isso também em relação a outros jovens? Sim. Não querem... Parece que fazem o 12º ano porque tem que ser, que é obrigatório, não é? E já lhes chega, não há... Acha que acontece mais com homens ou com mulheres? Com homens, com rapazes. Porque falou em relação à sua filha, por exemplo, e mesmo já nós não temos é aqui, assim. nós temos aqui muitos estagiários que vão passando por aqui, tanto da escola profissional como do secundário, e eu pergunto-lhes sempre, não é? Lá, os que estão no 12º, então e no fim, o que é que vão fazer? E a maior parte são esses tais que querem ficar, que não vão, e a maior parte são os rapazes. Mas todos, em geral, não têm aquela ambição de ir. Aproveitam o que têm. Eu acho que eles aproveitam bem o que têm, pronto, e por isso é que acho que é muito importante terem qualidade na escola, né? Ser uma escola de qualidade, tudo ser bom, para o que eles recebem ser bom, não é? Independentemente até que nível for, que fiquem pelo 12º, que seja um bom 12º ano e que fiquem com ferramentas para trabalharem em alguma coisa que lhes seja útil e que eles gostem. Mas sinto isso. Que não sei, porque na minha altura acho que nenhum de nós pensava em não ir para a universidade. Acho que... sim. Na minha geração. Não é? Eu acho que não é... Era quem não podia, não é? Quem não podia não ia. Tinha muitos colegas, eu estou em Vila Real, tinha muitos colegas que os pais faziam grandes sacrifícios para andarem lá, não é? Pronto, mas estavam. Não havia o não ir para a universidade. Eu acho que agora se nota mais. O não querer ir, não querer continuar a estudar. Perguntando-me o que é a reserva da biosfera para mim. É uma oportunidade. É uma oportunidade porque, sendo não é um selo, mas sendo uma marca, as marcas trazem sempre vantagens. Era aquilo que eu dizia há bocado, não é? Seja o que for, traz sempre alguma vantagem. Como para os projetos, não é? São mais fáceis de aprovar projetos para dentro do Parque Nacional, é protegida por fora. Também uma reserva da biosfera tem muito mais vantagens de se apropriar de investimentos, de bens, de produzir coisas novas, por ser reserva da biosfera, seja bem aproveitado enquanto tal. Ser reserva da biosfera só para ter um carimbo, não serve para nada. Agora, se a reserva da biosfera for buscar a ligação das comunidades ao ambiente, a ligação às pessoas, as atividades económicas, os usos, os costumes, e juntar isto tudo, só pode ser uma coisa boa. Nesse aspecto, só pode ser uma coisa boa. Portanto, ainda bem que existe uma reserva da biosfera, e aqui esta tem uma vantagem que eu acho uma coisa excelente, que é ser transfronteiriça. Quando nós pensamos, o Parque Nacional é bom, ser reserva da biosfera é uma coisa, não é? Estamos aqui num território de excelência, não é? Uma reserva da biosfera é um território de excelência que nos traz muitas oportunidades. Mas o ser transfronteiriça, eu penso sempre, estou a olhar para ali, que aquela coisa que diz Parque Nacional, 5 municípios, um destino. E eu às vezes digo, eu gostava muito de um dia poder dizer reserva da biosfera, 11 municípios, um destino. 2 países, 11 municípios, um destino. Porque esta reserva tem ainda mais essa grande vantagem, que é ser transfronteiriça. Estão 2 países aqui que podem trocar usos, costumes, saberes, práticas, experiências. Nós conseguimos perceber nas idades com a história que eles falavam sempre dos vizinhos.
Os galegos falavam sempre, muitos mais até os galegos dos portugueses, que os portugueses dos galegos. Mas havia sempre alguma história em que eles referiam os portugueses. Portanto, são mesmo vizinhos, são mesmo... Então, há uma ligação muito forte entre os galegos, entre a Galiza e aqui esta zona de Portugal. E isso é excelente, não é? Para quem visita é ótimo, não é? Conseguir visitar 2 países assim, e estar numa reserva da biosfera transfronteiriça é uma coisa que não há muito. E tão próximo, não é? Porque nós, num instante, aqui estamos a meia hora do mar, ainda por cima, não é? Portanto, somos uma reserva, assim, uma coisa... Um território de montanha, um parque nacional, a meia hora do mar, não há muito. Em todo lado. Isto é da montanha ao mar, nós temos um filme que é da montanha ao mar que retrata isto perfeitamente, não é? Que é nós, num instantinho, conseguimos estar a fazer surf em Viana e estamos em montanha, em alta montanha, a fazer, ou baixa montanha, que aqui não há média montanha, a fazer uma escalada ou a fazer uma caminhada, e depois tão depressa estamos num mundo completamente selvagem, que não cruzamos com ninguém, como se descermos, andarmos 20 minutos a pé, estamos no meio de uma aldeia, com pessoas, com atividades, genuína, não é? Não são atividades fictícias, porque já há aldeias dentro de parques nacionais que são aldeias museus, não é? Que as pessoas vão lá, representam durante o dia para o turista e depois ao fim do dia vão-se embora e acabou aquela... Aqui não, aqui é genuíno, as pessoas ainda moram cá, ainda vivem ali. Se estão a cavar batatas, é porque estão a cavar batatas, não é para o turista ver. Se estão a fazer vinho, é porque estão a fazer vinho. Existe isso. Por isso, ser reserva da biosfera com estas características, eu acho que a reserva é que devia estar contente por ter esta gente, por ter estas pessoas. Se a reserva pudesse falar, era uma pergunta para fazer à reserva. Porque eu acho que é um bocado isso, não é? Isto é a reserva da biosfera por ser o território que é, ter as pessoas que tem e por ter estas dinâmicas todas de desenvolvimento e de integração.